Opa, bom te ver por aqui. Eu me chamo Gabriel, seu assistente pessoal para assuntos relacionados a Genshin Impact. E hoje eu tô aqui com meu mano Wagner, né, para te ensinar como buildar os seus personagens. Já vou avisando que esse guia é um guia relativamente genérico, mas ele serve para te ensinar a começar a aprender a como buildar os seus personagens. Eu tenho visto nos últimos dias muita gente que tipo me chega perguntando, gente, meu personagem tá bom, minha build tá boa, e a build da pessoa tá impecável, mas como ela não entende o que que de fato faz o personagem estar tá buildado, ela não sabe que tá bom, né? Dito isso, também tem muita gente que chega falando que a build dela tá boa e a build da pessoa tá horrível, porque a pessoa não sabe o que tá fazendo, não entende o que que é de fato buildar um personagem. Então hoje eu quero ensinar vocês do começo, passo a passo, como que você faz para fortalecer o seu personagem, tá bom? Então vamos começar. Vindo aqui na tela de personagem, né, apertando a tecla C para quem é do computador, ou clicando aqui no ícone da cabeça do viajante, né, você vai vir para essa tela aqui, que para quem está começando a jogar, pode ser que seja muita informação, né? Eu vejo que as pessoas elas ficam muito cismadas em clicar aqui em informação detalhada e olhar os números e tal, mas tipo, não tá de fato entendendo o que tá acontecendo, o que está sendo feito, né? Então, para começar, eu quero explicar para vocês o que são esses quatro atributos aqui na direita: vida máxima, ataque, defesa e proeficiência elemental. Bem, esses são os quatro status principais que regem o seu personagem. A vida máxima é a vida, é o HP dele, tá certo? O ataque é um status que normalmente está relacionado com o dano que o seu personagem vai dar. Defesa é um modificador dos danos que você vai receber, então quanto maior a sua defesa, menor é o dano que você vai receber. E proeficiência elemental, que é um status único de Genshin na minha visão, mesmo que você jogue muitos jogos, você não vai ver algo, pelo menos eu nunca vi nada parecido com proeficiência elemental, é um modificador das reações. As reações elementais, elas têm os seus valores modificados de acordo com o valor da proeficiência elemental do personagem que desencadear a reação. Isso significa que se eu tenho, por exemplo, a Malane e a Mavuika, né? Se o inimigo tem, se a Mavuika aplica Pyro no inimigo e aí eu vou com a Malane e eu aplico Hydro, a proeficiência elemental que importa é a da Moalane. A proeficiência elemental da Mavuika não importa. O que importa é a proeficiência elemental do personagem que desencadeia a reação. Tá certo? Bem, sabendo que esses são os quatro status, eu já vou falar uma coisa aqui que eu já vi algumas pessoas tentando fazer, não adianta no Genshin você tentar buildar status para tentar transformar o personagem em alguma coisa. Então, por exemplo, o que é que eu falo com isso? É, muitas vezes não adianta você pegar um personagem aqui, eu tenho a Moalane, né? Não adianta eu buildar ataque para tentar fazer com que o ataque básico da Moalane dê dano, né? Isso porque, apesar do ataque básico dela escalar sim com o ataque, né? Os valores, o número do talento do ataque básico dela é muito pequeno, né? Ok, 51%, 44%, 70%, tudo bem que tá level 1, mas ainda assim esses números são muito pequenos, né? Então, assim, não compensa eu buildar ataque para ela para tentar fazer ela dar dano, né? Isso é algo diferente de outros jogos. Outros jogos você consegue pegar um personagem que não é feito para ataque, se você entopa ele de ataque, ele vai dar um dano razoável, né? Tem muito vídeo zoando isso em MOBAs, né? League of Legends, Dota, né? Você pega um personagem que na teoria devia ser um maguinho, entope ele de ataque, ele começa a bater rápido, forte de longe, né? Isso não funciona no Genshin. Mesma coisa, não adianta você tentar transformar o seu boneco num tanque utilizando apenas os atributos de vida e defesa. O seu personagem vai ficar mais resistente, mas você vai ter que colocar tantos atributos em vida e defesa que você não vai ter atributos os restantes para o seu kit funcionar, para dar dano, para escalar o seu kit e etc. Então não adianta você ficar pensando, ah não, eu tô morrendo muito aqui, eu vou colocar um monte de defesa na build do meu personagem. Não. Se você tá morrendo muito, o que você tem que fazer é colocar no seu time um suporte de cura, né, um curandeiro, ou de escudo, um escudeiro, tá certo?
Não adianta você querer buildar defesa no seu personagem para ele ficar tanque, que você vai gastar os recursos que você precisa colocar nos atributos certos. E bem, quais são os atributos certos? Além aqui desses 4 status bases, a gente tem aqui os outros status que são relevantes: a taxa crítica, o dano crítico e a recarga de energia, tá certo? Além desses valores, a gente tem os bônus de dano, resistência a dano, redução de recarga, força do escudo, bônus de cura. Isso tudo em geral ignora, não se estressa com isso. Os atributos importantes para você entender, para você ir atrás, são esses: os 4 principais: taxa crítica, dano crítico, recarga de energia e um pouco de bônus de dano do seu elemento, tá? Mas vamos lá. Em quem eu quero ir atrás desses status? Bem, a maioria dos personagens de Genshin Impact, eu costumo falar que 90%, mas esse número é tirado da minha cabeça, não é de verdade, né? Mas a grande maioria dos personagens do Genshin Impact, eles escalam com ataque. Significa que, independente deles serem DPS, deles serem suportes, deles serem curandeiros, a maioria dos personagens quer ataque, tá certo? Mas dito isso, você vai ter que ler os personagens para saber, porque por exemplo aqui eu tenho 4 DPS nessa conta, né? Ou nessa conta não, nessa composição aqui eu tenho a Malane, eu tenho a Mavuika, eu tenho a Noelle e eu tenho o Tighnari. E todos esses 4 personagens escalam principalmente com atributos diferentes. Asterisco, já chegamos lá, né? A Mualani, ela é um personagem que escala com HP, por isso vocês podem ver que eu tenho 33 mil de HP com ela. Enquanto isso, a Mavuika é um DPS mais clássico, né? Ela escala com ataque, eu tenho 1661, esse ataque tá pequeno, mas a minha build da minha Mavuika não tá lá essas coisas, não vou mentir. A Noelle escala com defesa, e o Tighnari, meu Tighnari não tá buildado, que não adianta olhar aqui para os valores dele, mas ele escala com proeficiência elemental. Aquele asterisco que eu falei é porque o Tighnari, ele na verdade, ele é um personagem de scale duplo. Ele escala com ataque, porém ele tem uma passiva que converte proeficiência elemental para ataque. Isso significa que na build dele, tanto proeficiência elemental quanto ataque aumentam o dano dele, porém normalmente proeficiência elemental vai dar um maior aumento. A mesma coisa aqui para a Rutal. A Rutal é a mesma coisa, ela tem uma passiva que transfere, que converte a vida dela para ataque, mas ataque por si só também aumenta o dano dela, né? Então, bem, como que eu sei qual é o atributo que meu personagem quer? Lendo. Tu vai ter que pegar aqui e tu vai ter que ler, né? Se você quiser tentar fazer uma leitura mais rápida só para encontrar esse valor, você pode vir aqui em detalhes do atributo, né? E aqui você pode ver que na minha Mualani está dizendo dano básico da mordida do tubarão 15,62% da vida máxima. Isso significa que esse dano aqui está escalando com a vida máxima, certo? Agora, se eu vim aqui na Mavuika e eu vejo aqui, por exemplo, a ultimate dela, você pode ver que está escrito dano da habilidade 800,6%. Não tem nenhum atributo em seguida. Na Mualani, depois do valor de dano em porcentagem, tinha dizendo vida máxima. Aqui não. Quando não tem especificando o que é esse valor aqui, é ataque. Se eu vim aqui na Noelle, você vai ver aqui, ó, dano da habilidade 168% da defesa. Se eu vier aqui na Ultimate, né, aumento de ataque, né, 60% da defesa. Isso porque a Ultimate da Noelle ela também converte defesa para ataque. Eu tinha me esquecido disso, ela não escala diretamente com ataque, assim como o Tighnari ela converte um atributo para o outro. Mas bem, tá dizendo aqui 60% da defesa. Se eu vim aqui no Tighnari, eu tenho aqui o talento falando, né, que ele converte proficiência elemental para ataque até 60% de ataque. Tá certo? Então, uma das formas, a forma que tá no jogo, que tá à sua disposição, é lendo os personagens. Se você não quer ler, você pode simplesmente tacar no Google, tacar no YouTube, que você vai achar rapidamente essa informação. Isso não é o difícil. Então, bem, identificado qual que é o atributo que o seu personagem escala, você precisa entender agora o que o seu personagem quer além desse atributo. Para começar, a maioria dos personagens vai querer recarga de energia. Por quê? Quanto e quando? Bom, o personagem ele vai querer recarga de energia quando ele quiser utilizar a ultimate dele.
Se o personagem consegue utilizar o ultimate dele com 100% de recarga de energia, 100% é o valor base. Eu não estou dizendo que você pegou 100% a mais. O valor começa em 100% e vai aumentando. Né? Se o seu personagem consegue utilizar a ultimate dele com 100% de recarga de energia, significa que você não precisa ir atrás de recarga de energia. Agora, se o seu personagem não está conseguindo ultar quando ele quer ultar, significa que você tem que ir atrás de recarga de energia. Existem outras formas de você conseguir energia para o seu personagem, como por exemplo, usando no mesmo time dele outro personagem com o mesmo elemento para gerar mais partículas elementais, mas esse é um conceito um pouco mais complicado. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo para explicar para vocês. Mas em geral, se o personagem não está ultando, ele vai querer mais recarga de energia. Então, se o personagem quer ultar e ele não está ultando, vou precisar de mais recarga de energia, né? A Mulaney, ela quer ultar, porém, da forma que os times dela funcionam, ela não pode ultar toda a rotação, pois provavelmente vai estragar a sequência de reações elementais. Por isso que na minha Mulaney eu não me preocupo em ter recarga, eu preciso mais ter os outros atributos, né? Mas bem, então todo personagem ele vai querer o seu atributo que ele escala, mais a recarga de energia o suficiente para ele lutar. E agora, taxa crítica, dano crítico, bônus elemental. Quando o seu personagem vai querer esses valores? Quando o papel do seu personagem é dar dano. Isso significa que quando o seu personagem for um main DPS, certo? Então aqui eu tenho meus main DPS, né? A Mulaney, Mavuika, Noelle, o Tainari, né? Ou então um sub DPS. Eu tenho aqui Shanli, Scofi, Fisher e Emily, né? Nesses casos, o seu personagem vai querer, além do atributo que ele escala, vai querer taxa e dano crítico. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho a minha Scofi, ela escala com ataque, tem 1574 de ataque, um número um pouquinho baixinho, né? Também a build da minha Scofi não tá tão perfeita, né? Eu tenho aqui 88 de taxa nela, 171 de dano crítico, né? E vocês podem ver aqui que ela tem 46,6 de bônus de dano cryo, né? Então, o papel da Scofi, um dos papéis da Scofi é ser uma sub DPS, é dar dano, por isso que na build dela eu vou atrás desses valores, né? Eu tenho aqui a Emily, minha Emily tá com um pouquinho melhor de ataque, né? 71, 214, né? 2300 de ataque. A Emily é um sub DPS, ela quer o atributo que ela escala, ela quer taxa de dano crítico. Mualani é uma DPS, mesma coisa, ela quer taxa de dano crítico. Rutal quer taxa de dano crítico, tá certo? Então esses são os personagens que vão querer taxa de dano crítico e vão querer também bônus de dano elemental, tá certo? Agora, quais personagens não vão querer quais personagens não vão querer taxa de dano crítico? Os personagens que não vão dar dano. Normalmente são os personagens que o foco principal deles são os suportes, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a Shilone, a Shilone, o suporte dela escala principalmente com defesa, precisa de 3.300 de defesa no scale máximo. Como você sabe que o scale máximo é 3.370, lendo, vai dar uma lida, você vai ler, você vai ver esses valores, tá certo? Né? Mas bem, ela escala o suporte dela com defesa, então ela tem 3.300 de defesa. O Bennett, ele é um caso especial, ele escala o suporte dele com o valor base de ataque. O valor base de ataque é esse valorzinho aqui que vocês veem aqui em cima. Então, para ele, a melhor forma de você escalar o suporte dele é você colocar uma arma 5 estrelas, né? Porque a arma 5 estrelas tem o ataque básico mais alto, né? O ataque básico é esse valor aqui que aparece na arma, né? Eu tenho aqui a Citlali, que o suporte dela escala com a proficiência elemental, né? Quanto maior a proficiência elemental, melhor o escudo da Citlali, né? A Citlali, ela também dá dano, mas não compensa tanto. Da forma como o dano dela é calculado, não compensa tanto você atrás de taxa de dano crítico. E entupir ela de proficiência elemental normalmente vai dar um dano tão bom quanto taxa de dano crítico, né? E eu tenho aqui a Shani 1, que ela escala o suporte e a cura dela com ataque. Então eu tenho aqui 2.316 de ataque, tá certo? Beleza, então os personagens que são suportes, eles só querem saber do valor de skill deles? Não. Lembra que eles também querem recarga, eles querem os atributos suficientes para poder utilizar seus ultimates quando eles querem ultar, né? Então o meu Bennett aqui tem 240 de carga de energia. Isso aqui é um exagero, mas é porque o Bennett ele só escala
o buff do Bane escala só com ataque básico, então eu tenho o status de sobra, eu entupi ele de recarga, né? A minha Citlaria aqui, pode ver que tá com 138 de recarga, né? A minha Shilone com 180 de recarga, a minha Shanyun com 199 de recarga. Eles querem recarga suficiente para poder ultar, né? E eles podem querer taxa crítica. Quando? Os personagens que vão querer taxa crítica são os personagens que vão utilizar as armas de Favonius, Codex de Favonius, Espada de Favonius, né? Todas as armas de Favonius, elas têm esse efeito de quando acertam um dano crítico, vão ter uma chance de gerar uma quantidade de partícula elemental a mais. Partícula elemental, se você nunca reparou, é aquele efeitinho que sai do... Pô, será que eu vou conseguir? Não, não vou conseguir. Ó, é esse efeito aqui, né, que sai dos inimigos quando você derrota eles, ou quando eu, no caso, se você estiver utilizando... Eu não devia estar falando disso nesse vídeo, né, mas essas partículas elementares, elas são geradas quando você acerta a sua habilidade elemental ou a sua ultimate nos inimigos, né? Quando você causa certa quantidade de dano na vida dos inimigos e quando você derrota os inimigos, né? Ou, no caso também, né, quando você acerta uma taxa crítica utilizando uma arma de Favonius, né? E aí essas partículas elementais são o que carregam a ultimate do seu personagem, tá? Mas bem, então os suportes é comum, vários suportes usarem armas de Favonius para ajudar com a recarga de energia da equipe. E aí, se o seu suporte está usando uma arma de Favonius, ele vai querer taxa crítica para poder ativar o efeito da arma. Normalmente, o mínimo do mínimo do mínimo é 50 de taxa de energia. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, gente, não é o valor recomendado. Quanto mais taxa você colocar, melhor para aumentar a chance de ativar esse efeito. Tá certo? Então a gente tem os main DPS que vão querer o atributo que eles escalam. A gente tem os main DPS que vão querer o atributo que eles escalam, né? Mais taxa de dano crítico, mais dano elemental, né? Mesma coisa para os sub DPS, né? Os suportes vão querer os valores que eles escalam. Normalmente eles vão se preocupar mais com recarga de energia e para ajudar o time com recarga de energia, eles podem querer taxa crítica para utilizar armas de Favonius, tá certo? Né? As armas de Favonius, inclusive, eu não comentei, mas elas são armas exclusivas de gacha, né? Então só quando você estiver desejando nos banners que você vai ter a chance de ganhar essa arma. Né? Se você não tem nenhuma na sua conta ainda, não se preocupe, alguma hora essas armas vão cair na sua conta, não se estressa com isso agora. E por fim, a gente tem os drivers. Os drivers são os personagens que eles estão ali normalmente só para causar reação elemental. Esses personagens, eles muitas vezes não se preocupam tanto com seus status, né? Muitas vezes eles não querem nem que você upe as habilidades dele, né? Por exemplo, aqui a minha Sucrose, né? Ela tá com os talentos tudo no 6, porque não importa. Eu comecei a buildar, eu comecei a subir os talentos dela antes de entender como o jogo funcionava. Quando eu entendi, eu parei de upar ela, tá tudo no 6. A minha Cook Shinobu, eu tenho a habilidade elemental dela no 6 para aumentar um pouco a cura dela, mas verdade seja dita, o aumento nem é tão grande, eu nem sei se compensou tanto assim, né? E por que isso? Né? Porque o papel desses personagens é aplicar elemento. Normalmente o dano deles é tão baixo que buildar dano não importa. Né? Eles só querem estar ali aplicando elemento. Outra drive que eu devia ter colocado aqui, na verdade, é, por exemplo, a Bárbara. Né? No banner atual, o banner da versão Luna 1, né? Você tem junto da Lauma a Bárbara, a Cook e o Cavé, né? E a Bárbara tá aqui justamente para ser uma driver de Hydro. A ideia é que você utilize a Bárbara em campo para criar reações de florescimento com o dendro que a Lauma aplica. E por fim a Cook vai gerar o florescimento lunar. Então, o Hyper Bloom, perdão. E nesse time, então, tanto o papel da Bárbara quanto da Cook é apenas desencadear as reações. Dito isso, a Cook, você vai querer um atributo nela sim, você vai querer proeficiência elemental. Né? Isso porque normalmente essas reações que querem... normalmente, algumas reações que querem driver, né?
principalmente a reação de Hyper Bloom, a reação de germinação, né? Hyper Bloom é quando você aplica eletro na sementinha, germinação é quando você aplica pyro na sementinha, né? Ou então de carregado lunar, né? Essas reações, os danos delas não podem critar normalmente, né? Dessa forma, esse dano ele é calculado através do nível do seu personagem, por isso a minha Cook tá level 90, né? Da proeficiência e da proeficiência elemental do seu personagem, né? Então, reações de eletricamente carregado, reação de overload, como que é overload em português? Um instante, gente, rapidinho. Overload. Um instante. Encontrei aqui, né? Sobrecarga elétrico com pyro, né? Então, Então, as reações envolvendo florescimento, as reações de eletricamente carregado, as reações de sobrecarga, elas escalam, elas não podem critar e elas escalam apenas com o level do personagem e a proficiência elemental. Por isso, os personagens que normalmente estão responsáveis por desencadear essas reações, né, como por exemplo a Sucrose e a Yumi Mizuki num time de eletricamente carregado, né, a Cook Shinobu num time de Hyper Bloom, né, a Bárbara num time apenas de Bloom, né, se você tem um time apenas de Bloom, a Bárbara vai estar desencadeando a reação da sementinha que vai estourar, você vai querer processo elemental nela. Ou se você estiver usando um time de Hyper Bloom, por exemplo, onde você só quer aplicar Hydro, não precisa da processo elemental porque o dano final é calculado pela Cook, né? Então, mais uma vez, recapitulando tudo do comecinho, né? Você tem os seus DPS e os seus sub DPS, onde você vai querer, ele vai querer neles os atributos que eles escalam, taxa dano crítico, é, bônus de dano elemental do dano que eles causam, né? E normalmente nos seus main DPS você vai querer um pouco de processo elemental, mesmo que eles não escalem, né? Por exemplo, aqui a Moalane ela vai querer um pouco de proficiência elemental, mas é menos relevante do que os outros atributos, né? Mesma coisa para Mavuika, tá certo? Dos seus suportes, normalmente é mais importante você focar, além do atributo que eles escalam, perdão, tá aqui, suporte. Além dos atributos que eles escalam, recarga de energia e taxa crítica, se estiver utilizando eles com favônios. E nos seus drivers elementais, você vai ter duas categorias, os que só querem aplicar elemento, e aí neles normalmente você não tem que buildar nada, absolutamente nada. E os que vão causar a reação final, reações de hiperflorescimento, reações de germinação, reações de eletricamente carregado. Nesse personagem você vai querer buildar, você vai querer apenas subir o nível deles e colocar o máximo de processo elemental deles, né? Como você sabe que seu personagem é um driver, se você pesquisar o papel deles no time, você vai ver todo mundo falando, coloca 90, enche de proficiência, só coloca proficiência, esse tipo de coisa, né? E assim você vai saber que o seu personagem é um driver. Você pode também sempre perguntar aí nos comentários, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, tá na dúvida de qual o papel do seu personagem, pesquisou, não entendeu, pode me perguntar, eu estou aqui para tirar essa dúvida. Mas dito isso, agora que vocês entenderam o papel dos seus personagens, vamos falar sobre que valores você quer. Começando pelo valor que é mais universal, que é taxa e dano crítico, tá certo? O quanto de taxa e dano crítico você quer. Por motivos que eu não sou capaz de explicar, envolve uma parte da matemática que está além dos meus limites, tá certo? A forma a longo prazo mais eficiente para você causar dano, ou seja, a forma para você causar o máximo de dano possível ao longo do tempo, não em um ataque apenas, certo? É que você balanceie a taxa e dano crítico do seu personagem de forma de 1 para 2. Ou seja, a cada 1% de taxa crítica você quer 2% de dano crítico. O que significa? Significa que o valor ideal, perfeitinho, do mundo dos sonhos é você ter 100% de taxa crítica e 200% de dano crítico. Dito isso, esses valores são difíceis de alcançar, não só porque exige muito valor, né? Como também porque você precisa que os valores tenham, que os atributos, você precisa ter taxa e dano crítico, né?
divididos de forma perfeitinha, né? E isso é difícil de se atingir. Dessa forma, eu recomendo mais alguns valores para você ter na sua cabecinha, para você ter anotado aí, né? E esses valores, né, eles pendem um pouco para você ter mais dano crítico do que taxa crítica. Por quê? Porque normalmente é muito mais fácil, pela minha experiência, acontecer de você ter é, mais dano crítico do que taxa crítica, porque cada atributo dos seus artefatos que rola em dano crítico, o valor aumenta 2 vezes mais do que aumenta em taxa crítica, né? Então, se você tem um atributo ali mais ou menos, porque ele só tem dano crítico ao invés de taxa crítica, né? Esse valor ali está dobrado, né? Mas isso sim, isso é minha experiência, né? Isso é minha experiência, né? Então, quais são os valores, né? Para começar, a gente vai do nível tipo assim, o mínimo do mínimo, tá certo? O mínimo do mínimo, o razoável e o bom, tá certo? Qual valor é o mínimo do mínimo? O valor que é o mínimo do mínimo é 50% de taxa crítica, 100 de dano crítico. Esse é o mínimo do mínimo, tá certo? Você quer que o seu personagem que vai dar dano, seja o seu main DPS, seja o seu sub DPS, ele tenha pelo menos 50 de taxa, 100% de dano crítico, tá certo? Se eu não me engano, o padrão inicialmente é 50 de dano crítico. Esse mínimo, vocês vão ver que ele é realmente o mínimo, porque logo em seguida o razoável, que eu recomendo, é 60 de taxa crítica. Então, beleza, subiu a taxa crítica em 10. E 150, perdão, 150 de dano crítico. Né? Então a taxa crítica eu subi só em 10, só que eu subi o dano crítico em 20. Ou eu subi o dano crítico em 50. Né? Isso por quê? Porque o 100 de dano crítico é realmente o base do base do base para você começar. Né? E por fim, o que está ali que eu considero realmente bom, né, é você ter 75 de taxa crítica e 200 de dano crítico para cima, né? Se você conseguiu esses atributos no seu personagem, tá bom. Ele não tá perfeito, ele pode melhorar sim, mas vai ser muito difícil. Você pode se contentar com esses valores que não tem problema. Existem atualmente 2 sets, na verdade eu acho que agora com o Node cai 3 sets, que são exceção para isso, que são os sets de caçador, os sets de Códice de Obsidian, e eu não sei qual é o nome ainda do set Nodecry, eu não decorei o nome ainda. Pera, não é aqui. O de acho. Aqui em cima, né? Aqui, Noite da Revelação do Céu, né? Esses sets, eles têm efeitos que aumentam a taxa crítica do seu personagem. No caso do caçador, né, eu tenho aqui na minha tal, ele aumenta a taxa crítica do seu personagem conforme a vida dele vai variando. No caso do Códice de Obsidian, aumenta a taxa crítica depois que o personagem consome pontos de alma noturna, né? E no caso do set de Nodecry, Coração do Véu Noturno, alguma coisa assim, né? Ele te dá taxa crítica quando você tem 2 personagens Nodecry da equipe. Muito difícil, né? É... Zoeiras à parte, né? Nesses sets que eles te dão uma grande quantidade de taxa crítica, realmente vale a pena você se esforçar para colocar o seu personagem com taxa crítica o suficiente para quando o efeito do set desencadear, você ter 100% de taxa crítica. Então, por exemplo, aqui, a minha Rutal, né, ela tem 71% de taxa crítica. Por quê? Porque quando ativar o efeito aqui do meu caçador, ele dá 36% de taxa crítica no total, 70 mais 36, isso é mais que 100%. Então todos os meus ataques com a minha Rutal vão estar critando. Né? A minha Malane aqui, eu não consegui fazer isso ainda, eu fiquei 55 de taxa crítica, então quando ativo o efeito do Códice de Obsidian dá mais 40 de taxa crítica, eu vou para 95, né? Mas eu não tenho me importado com isso porque eu tenho feito uns times meio estranhos com a Malane e depois qualquer coisa eu posso fazer um vídeo para vocês mostrando porque esses 5% não estão fazendo diferença, né? Mas bem, para esses sets que te dão taxa crítica, né, seria bom que você se esforçasse para conseguir fechar esses 100% de taxa crítica, tá? Mas, bem, isso então são os atributos pro seu main DPS e seu sub DPS, né? São esses valores, né? O valor mínimo do mínimo, 50 de taxa, 100 de dano crítico.
valor ali que tá razoável, 60 de taxa, 150 de dano crítico. E o valor que tá bom, você pode parar, não tá perfeito, mas tá bacana, 75% de taxa, 200% de dano crítico. Tá certo? Mas bem, outra dica que eu dou é que normalmente isso não é sempre, o personagem da sua equipe que dá mais dano é o seu main DPS, né? E depois vem o sub DPS. Por que isso é importante ter em mente? Isso tem em mente porque é importante ter em mente porque é mais relevante você se preocupar em melhorar a build do seu main DPS do que do seu sub DPS. Então aqui, digamos que eu tenho um time com a Mavuika e com a Fischl, né? E as duas estão com atributos ali o mínimo, por exemplo, né? Então as duas com 50 de taxa crítica, 100 de dano crítico. É mais importante eu me esforçar primeiro para melhorar essa taxa de dano crítico da Mavuika do que da Fischl, tá certo? Agora que a gente falou de taxa de dano crítico, vamos falar da proficiência elemental. Quando você tem personagens que escalam com proficiência elemental, você tem personagens que são drivers que vão causar ali o dano da reação, você quer colocar o máximo de proficiência elemental. Para personagens como a Cookie, por exemplo, o ideal seria você bater 1000 de proficiência elemental. Eu tenho aqui 868, 800 está um valor bacana, né? Mas não está perfeito. Eu não tenho os atributos, eu não tenho eu tô com problema aqui na minha pena e na minha flor, se eu não me engano, talvez eu tenha alguma outra peça errada aqui. Não, eu tô com problema só mesmo na pena e na flor. Na minha flor não tem nem processo elemental, né? Essa tem? Não, também não tem. É, então, assim, o ideal é que você bata 1000 de processo elemental nesses personagens, tá certo? Você tem um personagem, por exemplo, como o Tainari, que ele escala com processo elemental, mas ele também quer taxa de dano crítico, porque ele é um main DPS, você vai colocar o máximo de processo elemental que você quer. Se eu não me engano, você mantendo ali a taxa de dano crítico balanceado, você ainda consegue ali... você ainda vai querer ali uns 600 de processo elemental, talvez menos, talvez seja 500, mas eu acho que, eu acho que dá para bater 600 de processo elemental, no caso do Tainari, né? Além disso, né, para os personagens que não são de processo elemental, mas eles vão causar dano de reação, então, por exemplo, personagens como a Molani e o Tal, que vão causar vaporizar, personagem como a Mavuika, que vai causar dano de fusão, você vai querer um pouco de processo elemental. O mínimo, isso porque esse dano, a processo elemental também vai aumentar o dano dessas reações, mas aumenta menos, não aumenta menos, mas para simplificar, vamos dizer que aumenta menos do que aumenta o dos danos de hiperflorescimento eletricamente carregado. Então, por isso você vai querer pelo menos 100 de proficiência elemental, tá certo? 100. E no máximo 250. Por que no máximo 250? Porque provavelmente se você está ultrapassando esse valor de 250, significa que você está perdendo atributos, está perdendo valor de atributo nos outros atributos importantes. Então, no caso aqui da Rutal, vida, taxa, dano crítico, né? No caso aqui da Mavoica, ataque, taxa, dano crítico, né? Então, você quer ali pelo menos 100, no máximo do máximo 250, né? O valor ali ideal fica ali entre 150 e 200 de proficiência elemental. Beleza? Indo agora para os suportes, né? Não. Falei de processo elemental, beleza. Indo agora para os valores de ataque. Eu falei aqui que a minha Mavuika, né, ela tá com pouco ataque, mas vocês podem ver que ela tá com 1631. Para personagens de ataque, você vai querer pelo menos 1500 de ataque neles. Pelo menos, né? Se você conseguir 2000 de ataque, tá bacana, né? E se você conseguir ultrapassar de 2500 de ataque, o personagem tá ali uma máquina, né? É difícil você conseguir 2000. É difícil, relativamente difícil você conseguir 2000 de ataque balanceando taxa de dano crítico, mas é possível, né? E você passar de 2000 aí realmente mantendo taxa de dano crítico balanceado realmente é um feito inacreditável. Muito provavelmente você vai precisar de armas 5 estrelas boa para isso, além dos artefatos bons, né? Mas o valor base, o mínimo de ataque que você vai querer para seus personagens que escalam de ataque, os seus DPS, meio DPS é 1500. Tenta ali atingir 2000 de ataque, além da taxa de dano crítico, né? E se você conseguir 2500, você é uma lenda, tá? Para personagem que escalam HP, varia, porque o personagem que escala HP, ele normalmente ele tem
alguma fórmula nas habilidades dele que define até quanto de HP ele consegue escalar. Né? Por exemplo, aqui a Rutal ela não tem essa limitação. Né? Por exemplo, não tem, mas tem alguns personagens que podem ter essa limitação. Em geral, pela questão da minha forma do ataque, né? Pela questão do ataque e da proficiência elemental, pela quantidade de valores de atributos que você consegue sem atrapalhar a sua taxa de dano crítico, né? Você quer ali por volta de 30 mil de vida máxima, tá certo? E você quer 30 mil de vida máxima. Lembrando que quando você tem a ressonância elemental Hydro, ou seja, quando você tem dois personagens da sua equipe que são Hydro, você ganha um bônus, eu acho que de 20, eu não lembro agora de quantos por cento de HP, né? Então você quer esses 30 mil de vida aí, né? Sem a ressonância Hydro, né? Esse é o valor ideal que você quer ir atrás. E você provavelmente, assim como eu falei que você não quer ultrapassar de 250, você não vai querer ultrapassar de 40 mil. Né? Isso de novo estou falando para os seus main DPS e sub DPS. Se o seu personagem ele escala somente com HP, tem vários personagens que escalam somente com HP que vão querer ultrapassar isso. Por exemplo, a Nilou, que é um personagem que está muito falado por causa da Lauma ataque no banner crônico de Sumero. O scale máximo de HP dela, se eu não me engano, é em 74 mil. Então ela quer muito mais HP do que a Rutal, do que a Mualane, né? O João Lee, né, o Arconte Gel, o escudo dele escala com HP, eu não sei se o dano dele também, né? Mas eu lembro de vídeos das pessoas tentando pegar 60 mil de HP, 70 mil de HP com ele também, para aumentar ao máximo a resistência do escudo dele, né? Então, personagens que não estão focados com taxa de dano crítico provavelmente vão querer mais HP, né? Mas pro personagem ali que quer dar dano 30 mil, de 30 a 40 mil de HP, tá bom, tá razoável, tá certo? E por fim, os personagens que escalam com defesa, né? Eu confesso que não tenho muita experiência com os personagens, até porque tem poucos desses personagens, tá certo? Mas eu acredito que a lógica seja semelhante. Isso aqui eu vou ficar devendo para vocês. Eu acredito que a lógica seja semelhante à de ataque. Então, pelo menos 1.500 de defesa. Ali para uns 2.000 de defesa deve estar bom. Acima de 2.000, 2.500, né? Tá uma lenda, né? A Shilone, por exemplo, que é o personagem que eu sei, o scale máximo dela vai até 3.300, né? Mas ela é um suporte, ela não está preocupada em taxa dano crítica, então para ela é fácil pegar esse valor. Para minha Noelle tem que escalar taxa, dano e recarga de energia, é mais difícil ultrapassar esse valor, né? Então esses são os valores para vocês terem uma noção, né? De 1.500 a pelo menos 1.500 de ataque, idealmente 2.000 de ataque nos seus personagens que escalam com ataque, né? Os seus DPS que escalam com ataque, né? De 30 mil a 40 mil de HP nos seus DPS que escalam com HP, né? E provavelmente 1.500 a 2.000 de defesa para os seus personagens que escalam com defesa, os personagens de DPS que querem causar dano, né? E personagens de proficiência elemental também vou ficar devendo, mas eu acredito que ali entre 500 e 600 de proficiência elemental, lembrando sempre, mantendo taxa de dano crítico balanceado, vai estar bacana. Se o personagem é um driver, ele só vai causar reação como a Kukushinobu, por exemplo, né? Aí você quer botar 1.000 de proficiência elemental neles com pelo menos ali 800. Tá bom? Dito isso, agora explicamos esses valores, né? Tem também outros dois valores que eu quero comentar, né? Que são o bônus de dano elemental. O bônus de dano elemental, normalmente, vocês vão conseguir ele apenas nos copos, né? Dos todos os artefatos, o único artefato que pode dar danos elemental é o copo, né? A taça, o cálice, como o jogo chama aqui em português, cálice, né? Quando ele está no nível máximo, nível 20, ele vai dar 46,6% de bônus de dano elemental. Então, apesar de você querer o bônus de dano elemental, por padrão, você não tem como ir atrás desse dano de outras formas. Então, você ou vai ter um cálice de danos elemental ou não vai ter. Então, você não precisa se estressar com esse valor. O outro valor que a gente tem aqui é o bônus de dano de cura. A única forma o bônus de cura recebida não tem forma de você ir atrás dele com um artefato com equipamento, né? O bônus de cura você tem aqui nos artefatos, você tem quem eu tenho? Eu acho que aqui é Yao Yao. Você tem como ir atrás dele na tiara, a tiara consegue ter bônus de cura, né? Mas pela minha experiência, na maioria das vezes você colocar uma tiara de bônus de cura num curadeiro vai dar tanto bônus de cura
quanto você simplesmente colocar o atributo que a cura do personagem escala. Por exemplo, a cura da EA escala. Eu colocar aqui uma tiara de bônus de cura ou colocar uma tiara de HP, normalmente vai dar o mesmo bônus. Então não faz tanta diferença. Por isso que eu falei que você não precisa se importar com esses valores. Tá certo? Bem, eu originalmente pretendia também gravar nesse vídeo explicando como subir o nível do seu personagem, aceder ao seu personagem, talentos, arma e artefatos, mas o vídeo aqui já está bem longo, né? O vídeo já chegou em 40 minutos, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários, me diz aí qual vídeo você gostaria que eu fizesse mais na próxima. Se eu fizesse um vídeo falando sobre artefato, um vídeo falando sobre arma, falando sobre level e talentos do personagem. Talvez ficou confuso para você a minha explicação sobre a processamento elemental e as reações elementais. Você quer um vídeo falando só sobre reações elementais? Né? Deixa aí nos comentários para eu saber qual próximo vídeo você quer que eu faça, qual próximo vídeo ajudaria mais vocês. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Esse vídeo realmente foi longo, né? E eu espero ver vocês na próxima. Valeu e até mais.